Neste vídeo iremos abordar a atividade glossário. Sobre a atividade glossário iremos falar sobre a atividade em si, como podem ser adicionados termos ao glossário, como se utiliza, que formatos de visualização é que estão disponíveis e como se cria um destes glossários. Então, sobre a atividade em si, basicamente permite aos participantes, quer sejam alunos ou professores, criar e manter uma lista de termos e definições, como o que podemos encontrar num dicionário. Se nós quisermos, podem ser automaticamente criadas hiperligações sempre que os termos do glossário são usados em qualquer local da disciplina Moodle. O professor também pode permitir, caso seja necessário, que os alunos possam comentar os termos introduzidos. Neste caso, temos aqui vários exemplos de glossários. Vamos entrar num deles para ver como é que é possível adicionar termos a um glossário. Basicamente, uma das primeiras opções que os alunos e o professor vão ver é a opção de adicionar novo termo. Ao adicionar novo termo, o professor ou o aluno pode escrever o nome do conceito, escrever uma descrição, colocar algumas palavras-chave, colocar um anexo e dizer se quer que sejam automaticamente criadas hiperligações para este termo, que já vamos ver exatamente o que é que isso significa. Portanto, temos aqui algumas opções simples também para sobre os termos a introduzir. Ao gravar estas alterações, no caso do professor, automaticamente fica disponível para toda a gente. Se for um aluno, o professor pode dizer que o termo só fica disponível após a sua aprovação. Portanto, isso será uma das opções que iremos ver mais à frente. Em relação à utilização do glossário em si, é muito simples. Neste caso, temos os termos separados por ordem alfabética, portanto, até podemos especificar qual é que é a letra que queremos procurar. Temos o termo, temos a sua definição, podemos ter as palavras-chave, temos os comentários e o professor tem uma forma de apagar ou editar os comentários. Portanto, neste caso temos apenas 3 comentários e poderiam ser adicionados outros tantos. Em relação a um dos pontos fortes da utilização do glossário, que é a forma de criar os apontadores automaticamente para os termos. O que é que isso significa? Significa que se em qualquer sítio, na nossa disciplina, nós usarmos a palavra que está definida num dos glossários, por exemplo, neste caso tenho aqui uma etiqueta, um separador, que tem a palavra abelha, isto podia ser noutro recurso, como por exemplo na página ou no livro. Automaticamente é criada uma hiperligação, que ao passarmos com o rato em cima dela surge um ponto de interrogação e ao clicar nesse termo surge uma janelinha de ajuda que nos mostra a descrição do termo. Portanto, isto poderá ser algo que será muito útil na nossa disciplina. Em relação aos formatos de visualização, temos vários formatos. Na verdade, eles são muito semelhantes entre si. Vamos só ver aqui rapidamente vários. Por exemplo, temos este é um glossário de tipo enciclopédia, em que aparece o nome do autor e a data em que foi disponibilizado, além do que já tínhamos visto há pouco. O glossário tipo FAQ é um glossário de perguntas e respostas, em que neste caso não faz muito sentido, mas aqui ficaria a pergunta e aqui a resposta. Temos o glossário contínuo, que não tem tanta informação como os anteriores. Depois temos o glossário completo, que tem mais informação do que qualquer um dos outros. Temos o estilo dicionário, que é o típico. E temos a lista de termos, que faz com que apareça apenas o termo e temos que clicar no termo para ver a sua descrição. Portanto, são muito semelhantes em si qualquer um destes formatos. Em relação à criação de um glossário, vamos fazer as opções habituais, portanto, ativar o modo de edição, adicionar a atividade, vamos escolher onde é que está, glossário, adicionamos, e depois temos aqui as habituais opções, portanto, aqui é o nome do glossário, a descrição do glossário,
Depois as opções específicas para glossários. Quantos termos é que por defeito aparecem em cada página? Por defeito temos 10. Se este glossário é global, esta opção apenas irá aparecer ao administrador. Isto permite que os termos adicionados neste glossário criarão hiperligações independentemente da disciplina em que estivermos a trabalhar. Portanto, para ser usado com cuidado pelo administrador. O tipo de glossário, temos a hipótese de escolher glossário secundário ou principal. Basicamente, a diferença é que o secundário é um glossário simples, o principal é um glossário que agrega todos os termos dos vários glossários secundários que possam existir na mesma disciplina. Portanto, isto refere-se apenas à própria disciplina. Depois há algumas opções óbvias sobre os termos, se são permitidos comentários, se automaticamente são criadas hiperligações para o glossário, porque podemos impedir que isso aconteça. Aprovado por pré-definição é a opção que nos permite decidir se os alunos têm permissão para introduzir os termos diretamente ou se eles requerem aprovação. Depois temos o formato de visualização, como vimos há pouco, os vários formatos. E, portanto, depois temos algumas opções relativas aos links que surgem para melhor aceder aos termos. Portanto, se aparecem aqueles links com as letras do alfabeto, se mostramos um link para aparecerem todos os termos e se é possível editar os termos. Isto, basicamente, esta opção refere-se aos alunos. Se dissermos que sim, os alunos podem editar os seus próprios termos em qualquer momento. Portanto, estas são as opções mais importantes na criação de um glossário. Como viram, basicamente nós escrevemos apenas o nome e a descrição e não alteramos mais nenhuma opção e automaticamente ficamos com o nosso glossário pronto a ser utilizado tanto pelos alunos como pelo professor.